Boa noite. Privilégio estar aqui com vocês. Estou animado para compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração. Esse mês a gente está... O tema do mês é testemunho, né? O tema do mês passado foi sobre santidade. Testemunho e santidade, né? São coisas que andam de mão dadas, né? De mãos dadas. Amém? E para quem não lembra, né, do que foi ministrado eu ministrei a última vez, ministrei sobre a importância de você amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas, acima de você mesmo, e realinhar esses amores, né? Essa faz toda a diferença. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela sua graça, muito obrigado pela sua misericórdia, muito obrigado pela sua bondade, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela sua presença. Te amamos, Senhor. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade de fazer o que o Senhor quiser essa noite, de transformar, de tocar, de amplificar da maneira que o Senhor quiser, de reverberar essa mensagem, Senhor, como o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, Pai. Te peço, Espírito Santo, que não seja as nossas mentes, mas seja os nossos corações a estarem abertos a ouvir, perceber, sentir aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, testemunhos, né, são muito importantes e eles mudam culturas. Cultura é tudo aquilo que você faz sem pensar. Então, a cultura do nosso país, a cultura da sua cidade, a forma que você fala, a forma que você se veste, a forma que você se vê, a forma que você reage, são formas que estão intrínsecas dentro da cultura que está dentro de você. Você simplesmente reage dessa forma. Você acha que é normal. A gente acha que é normal tantas coisas, né? Mas, de fato, a gente vive num mundo de um sistema caído. E esse sistema caído, ele tem impactado as nossas vidas mais do que deveríamos deixar, né? Do que deveríamos permitir. Nós chegamos no Senhor como órfãos, né? E somos transladados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor e somos feitos filhos de Deus. Irmão, isso é tão fantástico. É tão fantástico, tão fantástico, tão fantástico que talvez você não tenha ideia do que é isso. Talvez a gente não tenha ideia. A última vez que eu ministrei aqui, que uma coisa que eu me lembrei, né? Eu já fiz muitos enterros. Sempre que eu faço um enterro, eu oro para a pessoa ressuscitar. Se ela não ressuscitar, eu oro para que eu oro pelas pessoas para Deus consolar elas, né? Eu acho que isso é o normal. O normal é você orar para uma pessoa ser curada. Se ela não for curada e morrer, você ora para ela ressuscitar. Se ela não ressuscitar, você ora para as pessoas serem consoladas. E um dia desse o Senhor tocou no meu coração e falou assim: olha, se eu pudesse fazer, né, Rodrigo, se eu pudesse fazer uma última pergunta, né, para as pessoas que estão ali no granito, né, dentro do caixão, e elas pudessem responder e voltar e se você pudesse perguntar para ela: o que você quer? Um último desejo, vamos lá. Você quer dinheiro? Você quer poder? Você quer uma família linda? Você quer um barco na praia, um barco lá em Angra? Você quer viajar pelo mundo? Você quer... É isso que você quer? O que você quer? Um desejo. Cara, se essa pessoa tem Jesus, ela ia provavelmente pedir tempo. Porque do outro lado ela sabe, né? Que talvez ela deveria ter feito coisas que não fez. Por amor a Cristo. E se essa pessoa não tem Jesus, do outro lado ela também sabe. E ela poderia te responder: olha, a única coisa que eu quero é Jesus. A única coisa que eu quero é Cristo. E como o testemunho é importante, né? Como o testemunho é importante para impactar a vida das pessoas. Apocalipse 19:10, a última parte, diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu amo esse versículo. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Um testemunho é uma declaração, um relato, fornecido por uma pessoa com base na sua experiência pessoal.
ou conhecimento de algo que Deus fez na sua vida. Quando eu compartilho um testemunho do que Jesus fez na minha vida, eu gero automaticamente nas pessoas que ouvem esse testemunho a esperança de que Jesus faça de novo. Ontem eu estava numa festa incrível, né? E o irmão da Marilene, por quem a gente orou durante tanto tempo, veio compartilhar comigo o testemunho da cura dele, né? E aquilo edificou tanto a minha fé. E se eu tivesse com a mesma doença, eu ia pensar, puxa, Jesus fez nele, pode fazer em mim também. E se eu não estou com essa doença, eu sou um cristão, eu pensaria, Senhor, o Senhor curou a vida dele através de alguém. Eu posso ser usado também. Então o testemunho ele traz em si um desejo de ser replicado. O testemunho de Jesus profetiza o que Deus deseja fazer através da sua vida. Testemunhos contam a história da natureza e do caráter de Deus, da interação dele com o ser humano. Eu fico chocado com vários testemunhos, né? Chocado. Tantas vezes a minha fé é constrangida, e tantas vezes eu fico olhando e pensando, puxa, será que eu sou cristão mesmo? Será que... Eu fico tão impactado que eu começo a refletir, né? Eu falo, será que eu conseguiria passar 26 anos preso por amor a Jesus, sendo maltratado, espancado, amando os guardas que me batem? Eu acho tão incrível, né? Quando Jesus vira para Abraão e fala, Abraão, me dá o teu Isaac. E de madrugada Abraão se levanta. Meu Deus. É fantástico quando Moisés sai da casa de Faraó, vendo o invisível, vendo o Senhor. Os testemunhos revelam a interação de Deus com as pessoas, a história de Deus com a humanidade. Toda vez que a gente compartilha um testemunho, a gente cria a oportunidade para que o testemunho do que Jesus fez seja duplicado na vida de alguém, amém? Quando eu compartilho um testemunho, muitas vezes é intencional para gerar fé no ambiente, para mudar a atmosfera, para ver aquele testemunho acontecer de novo. Muitas vezes quando eu vou ministrar sobre cura, eu me lembro dos testemunhos de cura. Muitas vezes quando eu vou ministrar sobre profecia, eu me lembro e vejo tantos testemunhos sobre profecia. Eu me lembro que a primeira vez que eu orei por uma perna crescer, na verdade é porque eu tinha visto muitas vezes as pessoas orarem e as pernas crescerem, e aumentou a fé. Eu falei, puxa, se Deus pode fazer na vida deles, o mesmo Deus habita em mim, Ele quer repetir isso. Então, os testemunhos são uma oportunidade para glorificar a Deus. A gente repete um testemunho, e isso dá uma oportunidade de celebrar a bondade de Deus. Quando eu compartilho a história de um testemunho, isso muda o ambiente. A gente impregna o ambiente com possibilidades do que Deus pode fazer, porque Ele já fez. Você quer mudar a cultura? Quer mudar a cultura? Quer trazer a cultura do reino de Deus? Então ouça os testemunhos do que Deus está fazendo. Ouça as notícias do céu. Abra a sua Bíblia e veja que Deus está vencendo. Sempre. Sempre. E a gente está para romper no maior avivamento da história do Brasil, talvez da história da humanidade até aqui. Mas como é que você rompe sem resistência? Não é rompimento, né?
Ah, Deus, eu quero romper. Glória a Deus, irmão. Prepare-se para a resistência. Ao compartilhar um testemunho, primeiro você vai mudar a atmosfera. Depois você vai gerar a fé necessária que esse testemunho se repita. Repetida muitas vezes, isso vai mudar a cultura. Para mim, hoje, eu acho totalmente normal. Eu antes era intencional, por ter ouvido um testemunho, e praticar aquilo que eu ouvia, ou que eu via. E hoje eu sou totalmente, para mim é uma coisa normal, orar para uma perna crescer. Eu acho natural. Mudar a cultura é as pessoas realmente crerem no Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o vosso reino, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como ela é no céu. É acreditar que o possível é perfeitamente lógico. É claro que ao escutar um testemunho, de uma pessoa que ressuscitou, como um amigo meu, que eu trouxe ele já na nossa igreja umas 2 vezes e levei ele lá em casa. E é tão lindo escutar a história dele, E aumenta tanto a fé. É claro que ao escutar um testemunho desse, isso não é natural, Você vai entender primeiro com o seu coração, depois a sua mente vai te ajudar. Mas eu fico fascinado ao ouvir testemunhos. Um dos que mexe muito comigo é sobre o testemunho dos coreanos, sul-coreanos. Na Guerra das Coreias, entre 1950 e 1953. A Coreia do Sul era o 4º pior país do mundo. Hoje ela se encontraria no IDH na altura de 188, de 199, 185 de 189 países, medidos pelo ranking do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a educação, que mede a longevidade, que mede a qualidade de vida das pessoas nos países. Então, em 1953, ela era o 4º. E tinha 3% de cristãos, o resto eram budistas. Ou outras religiões, mas a maioria da religião lá era budista, espírita. E aí, os cristãos começaram a orar, eles acordavam 4 horas da manhã para orar. E eles clamavam dia e noite, depois saíam para trabalhar, para comprar, para ver se conseguiam comprar arroz para comer. E clamavam, e oravam, e davam bom testemunho, e falavam do amor de Jesus. E a gente pensa que dar bom testemunho é só você ser um cara legal, não é. Dar um bom testemunho é, sim como Ele é, sejamos também nós nesse mundo. E ao ponto deles clamarem dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E de 1960 a 1990, eles viveram um milagre econômico. E o PIB deles, que era de 26 bilhões de dólares, quando era 25 bilhões de dólares o PIB deles, em 1953, 1960. Eles tinham se dividido da Coreia do Norte. E na Coreia do Norte o PIB era de 26 bilhões de dólares, 1 bilhão a mais. Hoje, o PIB da Coreia do Norte, que seguiu um outro caminho, um caminho de uma outra religião, uma religião de trevas, uma religião de esquerda, uma religião maligna, comunista, vive até hoje debaixo dessa religião, onde o Estado é Deus. E o PIB, que era 26 bilhões de dólares, hoje, atualmente, em torno de, que é difícil saber, mas em torno de 35 bilhões de dólares é o que estima o Banco Central da Coreia do Sul. Mas Deus estava ali, sendo movido pelas orações dos irmãos, que acordavam 4 horas da manhã, até as 6:30 da manhã, depois saíam para trabalhar, eram perseguidos pelas pessoas que não os compreendiam, mas estavam ali clamando, orando, eram ridicularizados, apanhavam, eram as pessoas que eram as párias da sociedade.
Mas Deus estava ali se movendo por essas orações, por esse desejo, por essa fome, por essa sede. E de 25 bilhões de dólares. O PIB da Coreia do Sul hoje é 1,3 bilhão de dólares. Trilhão. Desculpa, 1,6 trilhão. 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. E hoje estima-se que 35% das pessoas na Coreia do Sul são cristãos. A maior igreja do mundo é na Coreia do Sul, Paul Yang-shu. Quem não conhece a história dele, vale a pena conhecer. Ele nasceu em 1935. História fantástica. A família dele toda era budista, perseguia ele. Ele foi declarado como ovelha negra da família, porque se tornou um cristão. Para mim isso é um testemunho de que Deus está atento às nossas orações. As mãos dele não estão encolhidas, que ele não foi pego de surpresa, de que ele está aguardando que alguém realmente se interesse, que alguém realmente queira. Pai nosso, que estás no céu, seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. Venha o teu reino. Meu irmão, você tem que testemunhar um reino. Você tem que andar com Deus e testemunhar em Deus o que Deus pode fazer, para que você faça uma oração que rompa o natural. O natural é: nossa, o Rio de Janeiro, puxa vida, hein? Será que tem solução, meu Brasil? Talvez no natural não. Mas vai depender de você. Se você vai olhar além do natural. Como esses homens da Coreia do Sul, que a maioria deles era analfabeto e resolveram investir em educação. Sabe qual é o lugar deles no IDH hoje? 20. Estão no 20 do ranking de melhor país. Sabe qual é o do Brasil? 87. Sabe qual é o da Coreia do Norte? 154. Faz diferença? Muita. O que Deus fez, Ele pode repetir? Claro, Ele quer fazer. Testemunho de oração e avivamento, irmãos. O avivamento não é assim: eu vou ficar rodando aqui no chão, eu vou cair, eu vou ficar rindo. Eu gosto também, tá? Mas eu quero saber o que vai acontecer depois que você se levantar. O avivamento para mim e isso também faz parte, tá? Mas o avivamento para mim, a oração mais incrível de avivamento que eu já vi foi a de Gales. Esqueci o nome dele. Evan Roberts. O pessoal da Escola Sobrenatural estudou sobre ele. Evan Roberts. A oração dele era incrível. Um garoto de 24 anos. Sabe qual era a oração dele? Para Deus fazer um avivamento fantástico. Senhor, me dobra. Senhor, me quebra. Senhor, me faz de novo. Senhor, tenho fome da tua presença. A oração dele não era: Senhor, me dá a capacidade de ter uma igreja de 20 mil pessoas. Senhor, me dá uma capacidade de ser o melhor cantor para impactar todo mundo. A oração dele é: Senhor, me dobra. Para quem quiser saber mais sobre esse testemunho, Deus quer fazer de novo, amém? Sobre avivamento na Coreia do Sul. Eu vou deixar para vocês depois da senhora Yeon In-son, a Gina, né, o nome dela. Vou deixar o link do YouTube. São 2 horas, vale muito a pena ver. As últimas palavras de Jesus, eu gosto de falar sobre isso. Eu pretendo hoje explorar de outra forma isso. Mas as últimas palavras de um homem valem... Deus toca muito, né? As últimas palavras de uma pessoa sempre são palavras que Ele quer que sejam marcadas. E essas são as últimas palavras de Jesus. Está em Atos capítulo 1, versículo 1 a 9. Você pode abrir sua Bíblia ou passar ali. Atos capítulo 1, versículo 1 a 9 diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Não só a fazer, mas a ensinar.
A gente gosta de ensinar, teoria. Mas Jesus, ele faz e aí ele ensina. E a gente se enche de teoria e não faz nada, e a gente ainda acha que está certo. Tem um camarada, o nome dele é Mike Bickle, ele é fundador do IHOP. Fundou em 1999, se eu não me engano, maio de 1999. E hoje são 23 anos que eles estão fazendo 24 horas, 7 dias na semana, louvor e adoração de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, e nunca parou há 23 anos. Ele conta o testemunho que ele sonhou, ele teve um sonho, Jesus estava olhando para ele era jovem, um jovem pastor que tinha um desejo de abrir uma igreja e chegar com uma capacidade de 5.000 pessoas. E ele conta essa história, eu acho tão interessante. Ele estava com Jesus olhando para ele, e Jesus falou para ele assim: Michael, você está salvo, mas a sua vida vai passar em branco. E ele se lembra, ele conta no testemunho que Jesus não estava bravo com ele, mas ele conta que ele acordou ensopado de choro, ajoelhado no chão. Ele falou: como é que eu vim parar aqui? Eu estava deitado na cama. E recentemente ele diz que ele passou a vida inteira pensando nisso. E hoje são milhares de pessoas que são impactadas pela vida dele. E ele, conversando com Jesus recentemente, há pouco tempo, ele fala essa seria a vida dele, se Deus não tivesse alertado ele. Que devemos ser sal, devemos ser luz, devemos ser o testemunho de Jesus nessa terra. Sabe o que é um testemunho, irmão? Você acha que é um tagarela? Não é um tagarela. Provavelmente é alguém que não fale nada. Versículo 2, Atos 1 diz assim: até um dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas. Sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Claro, ele vai falar de quê, irmão? Vai falar de quê? Vai falar de quem? A sua vida é como um sopro. É rápido, passa rápido. O Brasil foi descoberto 500 anos, pouco mais de 500 anos, né? Provavelmente você não se lembra de muita coisa que aconteceu 400 anos atrás, você nem sabe, leu no livro de história, mas se perdeu, né? Há 1000 então, há 1500 então, a gente sabe sim que Jesus marcou a história, né? Dividiu o tempo. Mas o que você vai estar fazendo daqui a 1 milhão de anos? Daqui a 100 milhões de anos? Onde você vai estar? Daqui a 100 milhões de anos, quando esse tempo de 80 anos parecer uma partícula de uma poeira, uma partícula de nada. Então Jesus, quando ele estava subindo, ele falou: deixa eu falar das coisas que são mais importantes, deixa eu falar do reino eterno, o inabalável reino de Deus, que pode fazer toda a diferença, que pode mudar a atmosfera e mudar a cultura. Estando com eles, versículo 4, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. Meu irmão, o ano passado inteiro o Senhor falou para mim: quando você for pregar, prega sobre batismo no Espírito Santo.
E até hoje eu tenho pregado sobre isso, tenho sido convidado para pregar sobre isso, e muitas vezes eu não faço nada, o Espírito Santo vai batizando o pessoal que quer, o pessoal que está buscando, o pessoal que tem fome, que tem sede, porque o reino de Deus é de quem tem fome e quem tem sede, é de quem quer, não é de quem está satisfeito. Versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E no versículo 8, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Então, o que Deus está nos chamando não é para ser o grande pregador, não é para ser o grande músico, não é para ser o grande líder de famílias, não é para ser o grande líder de jovens, não é. O que Deus está nos chamando é para sermos testemunhas lá fora. Aqui é só o intervalo do jogo. É para sermos testemunhas lá fora. E o que será que é um testemunho de Jesus? As pessoas se confundem em contar um testemunho e ser uma testemunha. É para a gente ser uma testemunha. Ser alguém que se relaciona com Jesus, alguém que se relaciona com Deus, cuja vida é tão impactada pela amizade que tem com Deus, que naturalmente você vai expressar aquilo que você viu e ouviu diante do Senhor e manifestar isso ao seu redor. A sua cultura, a sua mente vai sendo transformada, porque você se parece com quem você adora. Quem você adora? Contar um testemunho é importante. Ele vai fazer todas as coisas que eu falei já, mas Jesus nos chamou para ser uma testemunha, e a chave para isso está no versículo 1. Entenda isso. A chave para ser uma testemunha está no versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Você fala da paz de Jesus. Seja você o agente da paz. Você fala do amor de Jesus. Seja você o agente do amor de Jesus. Você fala de saúde. Leva você, meu irmão, a saúde está dentro de você. O Espírito Santo, ele cura. Você fala de ser cheio do Espírito Santo. Seja aquele que crê que os rios de água viva fluem de você naturalmente. Você fala do avivamento. Seja o avivamento, meu irmão, que chegue em todos os lugares. Testemunho é uma prova ou evidência. Quando Jesus fala, sejam minhas testemunhas, o que ele está dizendo é, se relacionem comigo, conheçam a minha palavra, se relacionem comigo, ponham em prática, porque a gente vai receber poder para testemunhar. Quem já deu uma procuração para alguém fazer um cheque no seu lugar? Quem já deu uma procuração para alguém comprar alguma coisa no seu lugar? Isso é poder, irmão. Quando você fala em nome de Jesus, em nome, é no nome dele, viu? Não é no meu não, é no dele, porque o nome de Jesus é poderoso. O meu não, mas o dele é. E ele me prestou o nome dele para que o milagre acontecesse e o testemunho fizesse com que ele seja glorificado. E quando a gente faz isso, né, a gente mostra que Deus e sua palavra é real, que Jesus está vivo e reina, e que o Espírito Santo faz as mesmas obras hoje, através de mim, através de você. O testemunho de Jesus deveria, em nossas vidas, deveria impactar a região ao nosso redor. É interessante, né? Por que a gente não é um testemunho?
Por que a gente gosta de contar testemunhos? Deus te chamou para ser um testemunho ambulante. O que significa venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. A coisa mais difícil, irmão, o pecado pior que a gente pode fazer é a soberba de que a minha vontade é melhor que a de Deus. Deus é perfeito, onipotente, onipresente, onisciente, eterno, Pai da eternidade, infinito, soberano, imutável, toda a sabedoria está nele, ele respira e faz uma galáxia, da sua boca sai luz, da sua boca sai o sol, os animais, todas as coisas, ele conta as estrelas com a palma das suas mãos, chama elas pelo nome. Aí Deus vira para a gente e fala assim: Rodrigo, ama a sua mulher como eu amei a igreja. Ah, Senhor, mas tem uma ideia melhor. Meu irmão, parece piada, né? Parece piada. Parece piada mesmo. Um dia a gente vai rir disso tudo, né? Tomara que seja logo. Tomara que seja hoje. Que a gente olha e fala: puxa, que bobeira. Como é que eu pude, né? Ler na palavra, está escrito, o Senhor falou, faça isso. Eu falei, tem uma ideia melhor. Acho que no meu braço eu consigo. Boa sorte, irmão. Boa sorte. O Senhor fala, né? Vós, marido, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio e salvador do corpo. Não vos prendais por julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem luz com trevas. Senhor, tem uma ideia melhor. Boa sorte, irmão. Boa sorte. Não sei se é possível, né, ter sorte com isso, mas... Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como isso pode acontecer na minha vida? Como é que isso pode ser uma realidade na minha vida? Mateus 5, e eu estou terminando aqui. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Amém? Amém, igreja? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O avivamento é dos pobres, tá? Não é dos ricos, não. É dos pobres. Avivamento é para os pobres, não é para os ricos. E aí eu não estou falando de dinheiro, tá? Aqui ele está falando pobres de espíritos. Avivamento é para quem tem fome. Não é para o super. Não é para o cara, o grande pregador, o grande homem de Deus. É para quem tem fome. Pobres de espírito. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Eu vi outro dia uma pessoa que é mansa. Sabe o que é uma pessoa mansa? Uma pessoa mansa é aquela pessoa extremamente hábil para a guerra, pronto para a guerra, com a sua espada extremamente afiada, mas que tem a habilidade de usar sua mente na hora certa.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da injustiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Por minha causa, por causa do testemunho. Não é porque você vem à igreja. Não é porque você vai à igreja todo domingo, não, irmão. Não é porque você vai à igreja no lar toda quinta-feira, não, irmão. É porque você é um testemunho que incomoda as trevas. Esse é o tipo de pessoa que o diabo quer perseguir. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. A única obra que glorifica ao Pai é a obra que vem do Pai, não a que você faz com o teu braço, mas é a obra que, quando você está irritado, está chateado, está sendo perseguido, está sendo... consegue se calar, consegue glorificar a Deus no meio da tormenta, da tribulação, consegue ser resiliente, consegue continuar avançando. Você é sal? E que tipo de sal você é? Você dá sabor à vida das pessoas? Ou você irrita as pessoas quando você está perto? Você acha que... Eu acho maravilhoso, a gente está aqui junto, é maravilhoso, como família, né? Mas e quando você vai para casa? E quando você está no seu trabalho? E quando você está no seu dia a dia? A sua vida muda a vida das pessoas? A vida preserva a vida das pessoas? Você dá gosto de reino na vida das pessoas? As pessoas desejam o sabor que você carrega de reino de Deus? Que tipo de sal você vai escolher ser, né? A gente vem fazer culto a Deus, né? Vem prestar um culto a Deus. O culto é para quem? Amém, glória a Deus por isso. Louvor, tempo de oração, pregador da noite. Ih, meu irmão, não gosto de pregador da noite, não. Nem sei se eu vou na igreja, vou ver online rapidinho aqui. O louvor, fulano que vai cantar? Deixa eu ficar aqui no meu Insta, depois que passar o louvor. Oração? Eu oro em casa. Para que eu vou orar mais? O culto é para quem mesmo? Para quem que é o culto? Bem-aventurados que têm fome, irmão. Bem-aventurados os pobres de espírito. Avivamento é para quem tem fome. O que muda a vida das pessoas é a presença de Deus. É a fome que você carrega. Eu não sei se alguém aqui já passou fome, né? Mas quando você passa fome, tô com fome! Deus, me dá qualquer coisa! Senhor, meu prato está vazio, Senhor, trouxe meu prato.
Me dá qualquer coisa, Deus. Eu estou com fome, Deus. Eu estou com fome. O que tem para eu comer? Eu não quero sair daqui como eu cheguei. Eu estou com fome. Eu já tive fome, irmão. Eu já tive fome. Você fica pensando nela. Você vai dormir com fome, você fica pensando nela. Você fala, pô, não consigo dormir, mas você vai dormir. Você fica pensando na tua fome. Será que você tem fome de Deus mesmo? Será mesmo? Será que a gente quer ser sal, que a gente quer ser um testemunho e que as pessoas vão olhar para nós e falar, nossa, eu quero esse sabor. Eu quero, puxa, essa luz, cara, é incrível. Sabe o que mata o avivamento, irmão? O que mata o avivamento? Controle, interesse pessoal. Jesus falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. São versículos que facilitam a gente a entender. Ser luz do mundo. É para o outro, irmão. É para o outro. É claro que você é beneficiado primeiro. Mas é para o outro. É para que alguém que está desesperadamente em trevas veja em nós uma luz no meio das trevas e fale, nossa, eu preciso dessa luz. Assim como Ele é, sejamos também nós nesse mundo, amém? Que a gente não se esqueça que bem-aventurado é os pobres de espírito. Eu nunca vi uma pessoa com fome numa churrascaria rodízio. E é isso que a gente faz muitas vezes na igreja. Estou satisfeito. Quem é que vai pregar hoje? O Rodrigo aí. Quer no louvor hoje? Não, estou satisfeito, irmão. Estou satisfeito. Orar de manhã? Ler a Bíblia todo dia? Eu estou satisfeito, irmão. Estou alimentado. Estou com dinheiro. Estou com poder. Eu estou na ilusão. Estou satisfeito na minha ilusão. Onde você vai estar daqui a 1 milhão de anos? Tudo que eu quero na minha vida, tudo, é que quando eu chegue diante de Deus, do meu Criador, falar, Senhor, o Senhor me deu essa família, eu fiz o melhor que eu pude. Senhor, o Senhor me deu pessoas para ajudar, eu fiz o melhor que eu pude. Senhor, o Senhor me chamou para ajudar outras denominações, eu fiz o melhor que eu pude. Servo bom e fiel. Seja fiel, foi fiel no pouco, porque tudo aqui é pouco, irmão. Se a moeda fosse tempo, imagina você conseguir calcular que 80 anos valem 100 milhões de dólares. Quanto vale 1 milhão de anos?
Quanto vale 80 milhões de anos? Bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurados que têm fome. Porque se você tiver fome, se você for pobre de espírito, você vai querer a face de Deus. Você vai depender de Deus. E ao depender de Deus, irmão, você vai ser um bom testemunho naturalmente. Natural, é natural. Eu não estou falando que você vai ser perfeito. A minha esposa está ali, ela sabe que eu não sou perfeito. Ela sabe que eu cometo vários erros. Ela sabe disso. Mas assim como ela se esforça, eu me esforço. Queria que você baixasse sua cabeça um minuto. Queria que a gente refletisse, orasse. Mais, Espírito Santo, mais. Mais, Senhor, nos ajuda, Senhor, a refletir, Senhor. Se temos sido pobres de espírito, Senhor. Se temos tido fome da sua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos leva a entender, Pai, que o testemunho que glorifica a Deus é aquele que vem de um relacionamento contigo, Senhor. O Senhor nos cura para um relacionamento. Pai, o Senhor nos dá uma palavra profética para ter um relacionamento. O Senhor nos dá a sua mão para termos um relacionamento. O Senhor nos dá a sua presença para termos um relacionamento. Nós temos a tua palavra para termos um relacionamento. Nós temos o Espírito Santo para termos um relacionamento. Tudo é para termos um relacionamento. E o fruto desse relacionamento é um testemunho que glorifica o teu nome. Pai, eu me arrependo. Se você quiser, ora assim comigo. Senhor, eu me arrependo por não vir à tua presença com fome, por negligenciar a importância de reconhecer que eu necessito desesperadamente da sua presença, desesperadamente da revelação da sua palavra, desesperadamente do amor de Jesus Cristo, desesperadamente de ser cheio do seu Espírito Santo. Me perdoa, Senhor. Me perdoa por me distrair com tantas coisas que são passageiras, que não são eternas, que não vão valer absolutamente nada. Nada e nada e nada daqui a 100 mil anos, 200 mil anos, 300, nada. Me ajuda a ter percepção da eternidade, Senhor, para que eu tenha a compreensão do que é mais importante, Senhor, a compreensão de prioridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu amor Espírito Santo, te peço que o Senhor continue essa obra em casa ao longo desses dias, nos revelando mais e mais, Senhor, nos transformando, Senhor, para que sejamos a testemunha que glorifica a Deus e não aquele chato que fica tentando controlar e obrigar as pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém?